Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Eu sou o Tasso e estou juntamente com o Arthur para falar sobre o Iota Tango para a disciplina de tópicos em tecnologia da computação. Primeiramente, para introduzir a questão do Iota, a gente tem que falar sobre o paradoxo da escalabilidade. Atualmente a gente tem milhões de dispositivos que estão conectados à internet. Isso causa problemas na arquitetura de sistemas centralizados, porque esses sistemas não vão conseguir suportar todas as microtransações que vão acontecer por segundo. Para que isso seja possível, são cobradas altas taxas ou é gerada uma alta latência pela quantidade de acessos aos servidores, ou outros problemas também que a gente conhece, como por exemplo o ponto único de falha, que causa situações como a queda de um servidor causar a quebra de outras muitas aplicações na internet. Então, para a gente falar sobre uma forma de poder superar esse problema, a gente fala sobre a descentralização. Na disciplina a gente viu um pouco sobre blockchain, só que mesmo que a gente use uma arquitetura de blockchain, a gente tem limites físicos. Porque, primeiro, a gente tem esse trilema, onde a gente tem que escolher entre a descentralização, segurança e escalabilidade. Os três não são possíveis de ser adquiridos simultaneamente, mas um deles sempre vai sair perdendo nessa lógica. Então, quando a gente trata sobre blockchain, a gente tem uma baixa taxa de adesão de nós na rede, a gente tem uma taxa baixa de registros e a gente vai ter um gargalo computacional muito alto, além do alto gasto de energia. Então, na blockchain a gente tem um caminho linear, que é dependente, que é lento e que é taxado. Principalmente as taxas acabam se tornando um problema muito grande, porque pensando em milhares de nós, para a gente falar sobre milhares de serviços que vão usar essa rede, para milhares de transações que vão ser feitas, taxas muito altas vão ser inviáveis, até porque a gente precisa registrar essas coisas nos blocos. Então, a ideia do Iota é terminar com essa cadeia de blocos e começar a usar o DAG, que são grafos acíclicos e direcionados. Então, cada participante da rede ele vai emitir e vai validar as transações simultaneamente, de forma paralela e gratuita, além de que isso vai ser assíncrono e validado pelos usuários. Então, a gente pensando nesse novo paradigma, a gente tem, como eu já falei, o grafo descentralizado como uma teia orgânica. Os próprios usuários eles vão fazer a questão do consenso, seria um proof of work leve. A gente tem zero taxas, que é o ideal para microtransações, que vão ser milhares por segundo ou milhões por segundo. E a gente tem uma velocidade que cresce, que aumenta, à medida que a rede cresce. Então, a primeira parte seria a seleção. O algoritmo ele vai escolher aleatoriamente duas transações anteriores que ainda não foram confirmadas na extremidade da teia. Então a gente tem um grafo, vão ter dois nós nesse grafo que ainda não foram tratados como um nó confirmado pela rede. Então nós que estão lá, eles podem estar lá sem ainda ter sido confirmado. E a gente vai para a fase 2. O nó que vai entrar, ele vai validar se as duas outras transações com quem ele vai se conectar, elas não entram em conflito. E assim ele previne o gasto duplo. Então o dispositivo ele vai resolver na parte 3 esse pequeno quebra-cabeça, que seria do Proof of Work, para poder se inserir na rede e além disso validar os nós com os quais ele vai se conectar. Então a transação assim ela é enviada e aí se torna um novo nó, uma nova tip, aguardando para ser aprovado por outras transações futuras que vão fazer o mesmo processo. Então, para participar da rede, o registro tem que contribuir com essa rede. Então, para enviar uma transação, você tem que validar outras duas. Então, os próprios usuários vão fazendo essa validação dentro da rede. Então, a gente tem esse consenso orgânico, que é o MCMC. Então, resumidamente, à medida com que nós adicionamos novos nós na rede, quanto mais nós conectados aos nós que já foram adicionados, maior é o peso acumulado desses nós. Então, a gente tem uma confiança que ela cresce sobre o nó à medida que esse nó tem mais nós conectados nele. Acaba sendo algo um pouco confuso de pensar, mas essa imagem ela acaba ajudando um pouco. Então, esse nó que é mais escuro, ele teria uma confiança maior porque ele tem mais nós ligados nele. Então, a partir de um certo ponto, a partir de um certo limiar, esse nó ele vai ser tratado como algo realmente validado, porque muitos outros nós já validaram ele ou validaram outros nós que estão conectados a ele. Então, para esse ecossistema de segurança ele poder funcionar, a gente tem um nó de segurança que ele é operado pela fundação. Então, ele vai emitir umas milestones. Esses milestones são transações que elas vão ser aprovadas por esse coordenador com 100% de validação. Então, eu tenho um coordenador que ele vai colocar um nó na rede em um certo período de tempo e toda vez que ele coloca esse nó na rede, todos os outros nós que são conectados a ele são aprovados 100%. Então, acaba quebrando a descentralização, mas com isso a gente consegue garantir a segurança, porque apenas nós realmente confiáveis
vão ser conectados a essa milestone. Mas depois de um tempo, chegou o ponto onde esse coordenador ele foi morto. Então, o algoritmo de consenso atualmente do IOTA mudou e isso foi algo planejado. Eles fizeram essa transição para uma rede que seja realmente totalmente autônoma e descentralizada. Então, o novo consenso, que é o FPC, ele usa algoritmos probabilísticos que são mais rápidos em um sistema de reputação. Sendo assim, onde o IoT ele pode ser operado? A gente tem áreas como a parte da saúde, a comunicação entre máquinas, IoT e na parte automotiva também. O IoT, que seria a internet das coisas, conecta bilhões de sensores, máquinas e dispositivos que geram dados continuamente. O problema é que esses sistemas centralizados são vulneráveis a ataques e gargalos. A IOTA resolve isso funcionando como uma camada distribuída de confiança, onde os dados são registrados de forma auditável e verificado direto no Tango. No entanto, a ressalva é que os dispositivos com hardware muito limitado ainda dependem de gateways intermediários para se conectar à rede. Na comunicação máquina a máquina ou machine to machine, o potencial é ainda mais disruptivo. Imagine um carro elétrico negociando diretamente com uma estação de recarga, pagando automaticamente por cada quilowatt consumido. A IOTA torna isso viável porque as suas transações são rápidas, distribuídas e essencialmente gratuitas. O desafio que permanece é garantir a segurança robusta e proteção contra ataques nesse ecossistema totalmente autônomo. Na saúde, os dispositivos médicos conectados já são capazes de gerar dados contínuos sobre o estado do paciente. Só que dados médicos são extremamente sensíveis, o que exige criptografia e controle de acesso preciso e possibilidade de revogar permissões quando necessário. O MAM da IOTA atende exatamente esses requisitos. A limitação atual é que a maturidade técnica, ou seja, a tecnologia, ainda está amadurecendo para atender os padrões regulatórios da área da saúde. Na prática, existem três formas de conectar um dispositivo ao Tango. A mais simples usa gateways e servidores em nuvem. Funciona, mas cria pontos únicos de falha. Um passo à frente é a arquitetura Edge, onde o computador local processa e assina as transações sem depender da nuvem. O estado da arte, que seria o melhor dos mundos, é onde o hardware embarcado roda diretamente o cliente IOTA. Assim, o sensor publica assinaturas criptográficas diretamente na Tango, realizando a verdadeira economia machine-to-machine autônoma. O cenário, portanto, é uma infraestrutura que conecta carros, hospitais, fábricas e cidades inteligentes trocando dados via MAM e valor via microtokens sem intermediários. A IOTA deixou de ser apenas uma moeda e se consolidou como um protocolo universal para a transmissão paralela, orgânica e gratuita de dados estruturados. Ao remover mineradores e taxas, desbloqueou a viabilidade econômica para bilhões de dispositivos de baixo poder computacional. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o IOTA. Obrigado.